grito da bruxa. Rebeca, a minha prima e eu decidimos passar o feriado da Sexta-feira da Paixão na roça, onde uma amiga nossa morava com seus pais, a convite da mesma. Nunca fomos lá antes e quando chegamos, vi que foi a melhor coisa que fizemos, estar perto da natureza e tudo. Na noite de sexta-feira fazia muito frio por lá e decidimos acender uma fogueira lá fora. Rebeca olhava a paisagem noturna daquele lugar com os olhos cheios de curiosidade. Começou a fazer perguntas sobre uma casinha de palha, um pouco distante, porém vizinha. Nossa amiga interrompeu antes que Rebeca terminasse a pergunta. Ela parecia muito séria naquele instante e nos dizia para sequer olhar para o rumo da casinha, mesmo separado por uma cerca de arame e do outro lado do pasto. Aquela humilde casinha parecia de pouca iluminação. Havia uma chaminé saindo um pouco de fumaça e uma janela com algo iluminando, parecia alguma vela acesa. Ficamos naquela noite até tarde em volta da fogueira nos aquecendo e clareando enquanto tudo em volta era total escuridão, frio e barulhos estranhos de beira de córrego e animais da própria roça. Quando nossa amiga nos apressou para ir dormir, faltavam 20 minutos para as 3 horas da madrugada. Não entendemos a reação de pressa dela e começamos a perguntar. Ela acabou nos contando que em época de quaresma ou datas religiosas envolvendo Cristo principalmente, sempre às 3 horas da madrugada ouvia por lá gritos altos de uma mulher, que era por via da antiga moradora daquela casinha pouco distante. Ela nos dizia que quem morava lá era uma mulher idosa que mexia com feitiçarias pesadas, tanto que usava das mesmas para destruir vidas, até que por lá foi encontrada morta com uma corda no pescoço, por pessoas que a procuravam para fazer magia. Ela nos contava que seu corpo foi encontrado em alto estado de decomposição e ninguém sabe por que ela se enforcou e nem entende por que da chaminé ainda surge fumaça ou de aparecer velas perto das janelas, já que ninguém aparece por lá há anos, e finalizou nos dizendo: quando der 3 horas, tampem seus ouvidos totalmente por 1 hora, até que o relógio marque 4 horas. Quando mudamos para cá, não sabíamos de nada disso. A velha já havia se matado, mas já sabíamos dos gritos nessa época. Portanto, não se atrevam a ouvi-los, pois não sabemos o que pode acontecer. Corremos às 3 para nossos quartos arrumados e ficamos de olho no relógio, quando o ponteiro enfim marca 3 horas. Todas tampamos os ouvidos. Rebeca pôs seus fones no ouvido e começou a ouvir músicas pelo seu celular, enquanto minha amiga e eu tampamos com algodão e assim ficou aquele climão de muito medo e dúvidas. Quando o relógio marcou 3h30, Rebeca começou a dar batidinhas em seu celular, no qual ouvia suas músicas. Algo estava dando errado, até que ela tira os fones do ouvido e faz uma cara de que algo está incomodando muito. Ela começou a tampar os ouvidos rapidamente, mas tudo indica que naquele momento ela ouvia algo muito alto e irritante. Minha amiga e eu fomos ver o celular que ela jogara longe. Estava desligado, parece que sem bateria. Quando viramos de volta, Rebeca estava sentada em cima do alto do guarda-roupa, sem que pudesse dar tempo de ter usado algo para subir ali. Ela estava muito estranha, cabeça baixa, parada em cima do móvel, e babando sangue que pingavam para todo lado. Minha amiga me deu uma olhada e me pegou pela mão, me tirando junto com ela de dentro do quarto. Corremos para a cozinha ainda com algodões em nossos ouvidos. Ela pegou papel e caneta e escreveu dizendo que Rebeca ouviu os gritos da velha bruxa, que era para mim ficar calma e que os pais dela voltariam na manhã seguinte. Ao terminar de ler, Rebeca aparece sozinha na cozinha, com a boca cheia de sangue e os olhos vidrados. Ela sorria maquiavelicamente para nós. De repente, ela agacha no chão e começa a fazer estranhos movimentos, todos contorcidos. Dava para ouvir ossos estalando por todo o corpo. Até que se posiciona em pé, diante de nós novamente, ela se aproximou de mim enquanto eu ficava sem reação. Até que foi para o rumo da minha amiga, pegou na mão dela e começou a ler. Com uma voz rouca e pouco feminina, Rebeca dizia que o futuro que lia nas mãos dela era cheia de sangue e dor,
e começou a dar uma risada grossa, fugindo então pela janela da cozinha. Minha amiga e eu corremos para fora e Rebeca caminhava lentamente por entre celeiros, galinheiros, cria de porcos até chegar ao pasto indo em direção à casinha do outro lado. Por onde Rebeca passava, os animais ficavam agitados, alguns começaram a morder suas próprias pernas até morrerem. Alguns cavalos ficaram tão agressivos que derrubaram as portas dos celeiros e saíram correndo. Porcos começaram a se deitar compulsivamente pela lama. Galinhas começaram a atacar umas às outras, e alguns gados no pasto batiam suas cabeças contra as árvores. Rebeca, por fim, entra na casinha do outro lado, enquanto minha amiga me conduzia correndo com o intuito de ajudar ela antes que fosse tarde. Ela carregava em uma das mãos uma pequena garrafa contendo água, dizia que era água benta. Ao atravessarmos a cerca e o pasto, enfim chegamos até aquela casinha. Já era por volta das 4h15. Nos deparamos em seu interior, um imenso caldeirão preto em cima de uma fornalha. Havia quadros de demônios espalhados por toda a casa, sem falar nas diversas velas pretas acesas por todo lado. Havia também um pequeno caixão na mesa da cozinha com um crânio de algum animal. Rebeca estava em outro cômodo pequeno. Era o quarto da velha bruxa que lá morava. Ela estava parada em pé, olhando para a parede de palha seca, enquanto nossa amiga abriu a garrafa e jogou todo o conteúdo de água benta em cima dela, o que a fez pular direto para o teto e ficar dependurada em uma madeira, logo Rebeca em cima da cama velha. Rebeca estava desacordada, mas logo aproximamos bem devagar. Quando chegamos mais perto, ela abriu os olhos de uma só vez. Parecia normal, agora não mais vidrados. Rebeca sentia dor de cabeça e sua voz e comportamento também haviam voltado ao normal. Saímos então dali. Quando estávamos atravessando o pasto escuro, perguntei para minha amiga o que Rebeca, possuída, disse quando leu sua mão. Ao terminar de nos contar o futuro maldito dito pela bruxa, um par de olhos vermelhos surge do escuro no pasto ainda. Esses olhos aproximou rápido em direção de nossa amiga. Quando pudemos enxergar pela luz da lua, era um boi que parecia estar possuído. Ele fincou seus longos chifres, perfurando pulmões e o abdômen de nossa amiga, que agonizava ao chão até perder sua vida. O boi estava parado perto de nós, olhando tudo com aqueles olhos brilhantes ao escuro, em tom vermelho. Ele começou a fazer barulhos estranhos, contorceu seu pescoço, girando até quebrá-lo e cair morto. Rebeca diz até hoje não se lembrar de nada, depois em que ouviu os fortes gritos irritantes da bruxa. Enquanto os pais de nossa amiga se juntou com alguns padres, pastores e até alguns pais de santo para um descarrego único, naquela casa que era da bruxa, o descarrego envolvia incendiar aquela casinha e cobrir suas cinzas com muita terra por cima.